O relógio marcava quase 1 da manhã quando decidi pegar a estrada de volta para casa. Uma névoa espessa havia baixado, engolindo as árvores e transformando o mundo em um borrão cinzento. Eu vinha de uma festa de aniversário na cidade vizinha e, para ser sincero, só queria chegar logo na minha cama. De repente, um vulto surgiu na beira da estrada. Uma mulher. Ela estava parada ali, com as mãos enfiadas nos bolsos de um casaco surrado, a cabeça baixa. Não havia carros por perto, nem iluminação. Algo me dizia para seguir em frente, mas a consciência pesou. Que tipo de pessoa deixaria alguém sozinho em uma estrada escura daquelas? Parei o carro a alguns metros à frente e abri a janela. "Precisa de uma carona?" perguntei, a voz um pouco embargada pela nevoeira fria. Ela levantou a cabeça. Seu rosto estava pálido, quase translúcido, e seus olhos eram de um azul tão claro que pareciam refletir a própria luz da lua, mesmo com o céu coberto. Ela não sorriu, nem falou. Apenas assentiu levemente e se moveu em direção à porta do passageiro. Enquanto ela entrava, senti um frio súbito que não tinha nada a ver com a temperatura lá fora. Não era um frio físico, mas algo que parecia penetrar nos meus ossos. Ela se sentou em silêncio, sem tirar o casaco, sem fazer qualquer movimento. Eu tentei quebrar o gelo. "Para onde você vai?" perguntei, tentando parecer casual. Ela apontou um dedo fino e pálido para frente, não para um ponto específico, mas para a escuridão geral da estrada. "Só siga reto." Sua voz era um sussurro, quase um arrastar de folhas secas, e me causou um arrepio instantâneo. Tentei puxar assunto algumas vezes, falando sobre o tempo, a estrada, qualquer coisa. Ela respondia com monossílabos ou, na maioria das vezes, com o mesmo balançar de cabeça que usou para aceitar a carona. Eu comecei a sentir um desconforto crescente. O silêncio dela era pesado, quase opressor, e a cada quilômetro que passava, a sensação de que algo estava terrivelmente errado se intensificava. O cheiro. Comecei a notar um cheiro. No início pensei que fosse a umidade da neblina, mas era algo diferente, algo mais terroso, úmido, com um toque adocicado, quase como flores murchas. Era sutil, mas persistente. De repente, ela apontou para a direita. "Aqui." Eu mal consegui ver a entrada de uma estrada de terra estreita e quase invisível em meio à neblina. Freiei bruscamente e olhei para ela. "Tem certeza? Não tem nenhuma casa por aqui." Pela primeira vez, ela sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Seus lábios rachados se esticaram, revelando dentes que pareciam um pouco longos demais, um pouco pontudos. O sorriso fez o ar dentro do carro parecer rarefeito. "Tenho certeza", sussurrou ela. E então, sem que eu tivesse tempo de reagir, abriu a porta e saiu. Eu a observei enquanto ela caminhava para a estrada de terra, a figura pálida desaparecendo rapidamente na névoa densa. Fechei a porta e respirei fundo, sentindo um alívio enorme por ela ter ido embora. O cheiro, no entanto, permaneceu. Liguei o carro e comecei a dar ré para voltar para a estrada principal. Foi quando meus faróis iluminaram algo no banco do passageiro. Um broche antigo, de prata envelhecida, com uma pequena flor esculpida. Eu não o tinha visto antes. Estendi a mão para pegá-lo, mas antes que meus dedos o tocassem, senti a pele do banco sob ele. Estava molhada e fria. Com um tremor incontrolável, afastei o broche e vi a mancha escura no estofamento. Não era água, era como se a umidade da terra molhada tivesse sido transferida diretamente para o banco. E o cheiro de terra úmida e flores murchas estava mais forte ali.
emanando daquele ponto. Gritei e tirei a mão, ligando o carro e saindo dali o mais rápido que pude, deixando o broche para trás. Eu dirigi o resto do caminho em pânico, o olhar fixo na estrada, temendo ver aquele sorriso novamente no meu retrovisor. No dia seguinte, mal consegui dormir. A imagem do sorriso dela e a mancha no banco do carro me assombravam. Decidi pesquisar sobre acidentes na estrada. Foi quando encontrei a notícia. Uma mulher, desaparecida há mais de um ano, encontrada morta em uma cova rasa próxima a uma estrada de terra, não muito longe de onde eu a havia deixado. A descrição dela era idêntica, e a foto mostrava um broche, o mesmo broche de flor que eu havia visto no meu carro. Desde aquela noite, nunca mais peguei carona para ninguém, e sempre que a névoa baixa na estrada, sinto o mesmo frio penetrar nos meus ossos e o cheiro de terra úmida e flores murchas me persegue. Porque eu sei que, naquela noite, não dei carona a uma pessoa, dei carona a algo que já não pertencia a este mundo. A chuva caía impiedosa e o vento cortante fazia com que cada gota parecesse um pequeno choque elétrico. Eu tinha perdido o último ônibus e estava encharcado, tremendo de frio, em uma estrada que parecia não ter fim. As luzes da cidade já eram apenas um borrão distante no horizonte. Estava começando a perder as esperanças de chegar em casa. Foi então que os faróis surgiram na escuridão, diminuindo a velocidade e parando alguns metros à minha frente. Era um carro antigo, um modelo que eu não conseguia identificar na penumbra e na chuva. A porta do passageiro se abriu. Hesitei. Meus pais sempre me alertaram sobre pegar carona, mas o frio e o desespero venceram o bom senso. Corri até o carro e entrei rapidamente, fechando a porta atrás de mim. Obrigado. Pensei que fosse congelar aqui, falei tentando soar amigável, enquanto batia os braços para espantar o frio. O motorista não respondeu. Ele estava olhando para frente, as mãos firmes no volante. Era um homem alto, de ombros largos, com um chapéu cobrindo a maior parte do cabelo. A gola alta do casaco escuro escondia o pescoço e parte do queixo. A única coisa que consegui ver de seu rosto foi uma pele pálida e um perfil sério. E os olhos, eles eram escuros, quase pretos, e pareciam fixos em algo além da estrada, no vazio. Um silêncio pesado preencheu o carro. Eu tentei puxar assunto algumas vezes, perguntando para onde ele ia, se ele morava por perto. Nenhuma resposta. Ele não se virou, não fez um som, apenas continuou dirigindo, com as mãos imóveis no volante. Comecei a sentir um desconforto crescente. O calor do carro não parecia me aquecer, e um frio estranho e persistente parecia vir do motorista. Além disso, havia um cheiro peculiar no ar. Não era de cigarro, nem de perfume. Era um cheiro adocicado, quase como flores murchas, misturado com algo terroso e úmido. A paisagem lá fora começou a parecer estranha. As árvores pareciam mais densas, mais escuras. A neblina, que antes era apenas uma garoa, agora era uma parede espessa, engolindo tudo ao nosso redor. Eu não reconhecia mais nada. Senhor, onde estamos indo? Acho que pegamos a direção errada, falei, a voz embargada pelo medo crescente. Ele finalmente se moveu, virando a cabeça lentamente em minha direção. A luz do painel iluminou seu rosto. Eu engasguei. Não havia pele, não havia carne. O que eu vi foi um crânio limpo e amarelado, com orifícios escuros onde deveriam estar os olhos. O chapéu estava na sua cabeça,
o casaco em seus ombros, as mãos no volante. Mas por baixo de tudo era só osso. E o cheiro de flores murchas e terra molhada se tornou insuportável, quase nauseante. O carro não diminuiu a velocidade. Pelo contrário, parecia acelerar. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Tentei abrir a porta, mas ela estava travada. O pânico me dominou. De repente, o carro virou bruscamente, sem aviso. Senti um solavanco e um baque, e tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava deitado na beira da estrada. A chuva ainda caía, mas o carro tinha desaparecido. Não havia rastros de freio, nem destroços, nada. Eu estava sozinho, deitado na grama molhada, no meio do nada. Consegui me levantar com o corpo dolorido e a mente confusa. Comecei a andar sem rumo, tremendo, até que finalmente vi as luzes da cidade. Cheguei em casa exausto e em choque, e não consegui dormir por dias. Desde aquela noite, nunca mais peguei carona. E sempre que sinto o cheiro de flores murchas e terra molhada, um calafrio percorre minha espinha e me lembro daquela carona. A carona com um homem que não tinha rosto, que me levou para o nada e me trouxe de volta para contar uma história que ninguém acreditaria. A noite tinha caído como uma mortalha sobre a rodovia deserta. Eu estava voltando de uma longa viagem, cansado e com os olhos pesados. A chuva fina que começou a cair só piorava a visibilidade, transformando a estrada em um espelho escuro. Foi quando vi uma figura na beira da pista. Um homem alto, parado de costas para o meu carro, a silhueta quase engolida pela escuridão e pela garoa. Ele usava um sobretudo pesado e um chapéu que cobria grande parte da cabeça. Não estava gesticulando para pedir carona, apenas parado, com uma quietude inquietante. Minha primeira reação foi seguir em frente, mas algo me deteve. A imagem dele parado ali, sozinho, naquela imensidão, me pareceu de uma solidão profunda, quase dolorosa. Parei o carro a alguns metros à frente e abri a janela. "Precisa de uma carona?" perguntei, sentindo um arrepio estranho que não era apenas do frio. Ele se virou lentamente. A luz fraca do meu farol mal alcançava seu rosto, mas o que vi me deixou desconfortável. Seus olhos pareciam fundos, quase sem vida, e a pele de seu rosto era de um tom acinzentado. Ele não sorriu, nem falou, apenas assentiu com a cabeça, um movimento lento e calculado, e se moveu em direção à porta do passageiro. Enquanto ele entrava, um cheiro peculiar invadiu o carro. Terra úmida, madeira velha e algo mais. Algo doce e fúnebre, como lírios em decomposição. Ele se sentou em silêncio, sem tirar o casaco, as mãos repousadas sobre os joelhos. Ele não fez um som, não tossiu, nem sequer parecia respirar. "Para onde você vai?" perguntei, tentando quebrar o silêncio opressor. Ele levantou um dedo trêmulo e apontou para frente. Sua voz, quando finalmente veio, era um sussurro seco, um farfalhar de folhas mortas. "Siga para casa." Eu continuei dirigindo, tentando ignorar o frio que parecia emanar dele e o cheiro persistente. O silêncio dele era assustador, e a cada quilômetro a sensação de que algo estava terrivelmente errado aumentava. As poucas vezes em que tentei puxar conversa, ele apenas respondia com murmúrios ininteligíveis
ou um balançar de cabeça quase imperceptível. A estrada começou a ficar mais estreita e as árvores mais densas. A neblina aumentou, engolindo os marcos que eu tentava identificar. O ar dentro do carro estava pesado e eu sentia meus pelos da nuca arrepiarem. "Onde é a sua casa?" perguntei, sentindo meu coração acelerar. "Não reconheço este caminho." Ele se moveu novamente, apontando para uma entrada escura e quase invisível em meio às árvores. "Ali", sussurrou, a voz mais forte agora, com uma estranha urgência. "É ali, a última parada." Freiei o carro e o homem abriu a porta. A neblina era tão densa que eu mal podia enxergar o que havia depois daquela entrada. "Tenho certeza que não tem nenhuma casa por aqui", disse eu, tentando ver algo na escuridão. Ele se virou para mim e, pela primeira vez, a luz do painel atingiu seu rosto com mais clareza. Não havia mais chapéu, nem gola alta. O que eu vi me deixou gritar. Seu rosto estava desfigurado, a pele pálida e esticada sobre os ossos, com manchas escuras e profundas como a terra. Um olho estava vazado, e o outro, embora presente, era opaco e sem vida. O cheiro de decomposição se tornou sufocante. "Minha casa", ele sussurrou com um sorriso seco que parecia rasgar sua face. "É onde eu descanso." Ele desceu do carro e, em vez de seguir um caminho, começou a caminhar lentamente para dentro da neblina, em direção a um campo que eu só comecei a discernir vagamente. Eu vi formas, pedras, lápides, dezenas, talvez centenas delas. O que ele chamava de casa era um cemitério. Com um grito de terror, pisei no acelerador, deixando o homem para trás, a imagem daquele rosto sem vida e as lápides se gravando em minha mente. Eu dirigi sem olhar para trás, em pânico, até as luzes da cidade surgirem novamente. Desde aquela noite, evito dirigir em estradas desertas, especialmente na chuva ou neblina. E o cheiro de terra, madeira velha e lírias em decomposição, nunca mais me abandonou. Ele me lembra da última parada e do homem que eu trouxe para casa, para seu descanso eterno. A escuridão da noite engolia a BR-101. A esperança de chegar em casa antes do amanhecer diminuía a cada minuto. Foi quando a silhueta imponente de um caminhão surgiu do nevoeiro, diminuindo a velocidade e parando a poucos metros de mim. A porta se abriu com um guincho enferrujado. Olhei para cima e vi o motorista. Era um homem grande, com ombros largos, o rosto parcialmente escondido pela aba de um boné de beisebol e uma barba rala. Ele não sorriu nem falou, apenas fez um gesto com a cabeça, indicando que eu podia entrar. A hesitação foi breve. O desespero de sair dali era maior. Subi os degraus e entrei na cabine, que era surpreendentemente espaçosa, mas escura e abafada. O cheiro de diesel misturava-se a algo mais rançoso, algo que eu não conseguia identificar. "Muito obrigado, senhor. Pensei que fosse ficar a noite toda aqui", falei, aliviado por estar fora do frio. O motorista não respondeu. Ele simplesmente voltou a atenção para a estrada, as mãos grandes e nodosas firmemente agarradas ao volante. Tentei puxar assunto algumas vezes, perguntando para onde ele ia, se fazia aquela rota com frequência. Nenhuma resposta. Apenas o zumbido monótono do motor e o barulho dos limpadores de para-brisa contra a chuva fina. O silêncio dele era perturbador. Comecei a sentir um frio estranho, que não vinha do exterior, mas parecia emanar daquele homem. E o cheiro
O cheiro rançoso estava cada vez mais forte, com um toque adocicado e fúnebre, quase como carne velha e flores secas. A estrada continuava monótona e o sono começou a me vencer. Eu tentava lutar contra ele, mas o cansaço era imenso. Em um momento, olhei para o painel. O velocímetro estava travado em 120 km por hora, mas o caminhão parecia mover-se a uma velocidade muito maior, quase irreal. As luzes da estrada passavam em um borrão indistinto. De repente, o motorista virou a cabeça lentamente em minha direção. A pouca luz que entrava na cabine iluminou seu rosto. Eu soltei um grito abafado que ficou preso na garganta. Não havia pele, não havia olhos. O que eu vi foi um crânio quase esverdeado, com buracos negros onde deveriam estar as feições. O boné estava torto em sua caveira e a barba rala era, na verdade, um tufo de pelos secos e grudados. O cheiro de decomposição era insuportável e eu podia sentir o ar gelado que irradiava dele. O caminhão começou a balançar violentamente e o som do motor se transformou em um rugido gutural. As luzes do painel piscaram descontroladamente. Eu tentava me mover, gritar, abrir a porta, mas estava paralisado pelo terror. O caminhoneiro fantasma continuou me olhando com seus orifícios vazios. Um sorriso que não era um sorriso se formava em sua mandíbula sem lábios. Senti um soluvanco e uma sensação de queda livre, como se o caminhão estivesse despencando de um penhasco. Meu corpo foi jogado contra o banco e tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava deitado na beira da estrada, no mesmo posto de gasolina decadente onde havia pegado a carona. A chuva havia parado e o sol começava a surgir no horizonte. O caminhão havia desaparecido. Não havia nenhum traço, nenhuma marca de pneu. Eu estava sozinho, tremendo e coberto de suor frio. Consegui me levantar com o corpo dolorido, mas a mente mais do que nunca. Fui até o balcão do posto ainda em choque. O frentista, um homem idoso e com ar cansado, me olhou com curiosidade. "O senhor está bem? Parece que viu um fantasma." Eu respirei fundo e, com a voz embargada, contei o que havia acontecido. O frentista ouviu pacientemente e, quando terminei, ele apenas balançou a cabeça lentamente. "Ah, sim, o velho Silas. Ele pegava muito essa rota. Acidentou-se bem naquela curva ali, há uns 20 anos. Dizem que ele ainda faz a rota dele de vez em quando, pegando uns desavisados. Desde aquela noite, eu nunca mais peguei carona. E o cheiro de diesel misturado com um de carne velha e flores secas me assombra em meus sonhos. O caminhoneiro fantasma me deu uma carona para o outro lado e me trouxe de volta apenas para me lembrar que nem todas as jornadas terminam como esperamos." A noite estava gelada e a neblina rastejava densa pela estrada de terra batida. Eu tinha me perdido a caminho de uma festa em uma fazenda afastada e, para piorar, o tanque de gasolina do meu carro acusava a reserva. Enquanto eu praguejava baixinho, umas luzes fracas surgiram na neblina e um carro antigo, um Fusca azul celeste dos anos 70, apareceu. Reduziu a velocidade e parou ao meu lado. A janela do motorista desceu lentamente, revelando um homem de meia-idade com um chapéu de feltro na cabeça e óculos de lentes grossas. Ele não sorriu, mas sua expressão era gentil. "Problemas, moço?" A voz dele era calma, quase melancólica. O carro me deixou na mão. Estou indo para a fazenda do seu Joaquim, sabe onde é?" Perguntei, sentindo um misto de alívio e apreensão. Ele assentiu. "Sei sim. Entra aí, te dou uma carona até lá. Já não é o primeiro que se perde nessa neblina."
Abri a porta e entrei, sentindo o banco de tecido macio e um cheiro peculiar no ar. Jasmim e mofo, como um livro antigo guardado em um sótão. O interior do Fusca era impecável, apesar da idade, e um rádio antigo no painel tocava uma melodia suave e nostálgica. Uma canção que eu nunca tinha ouvido, mas que me trazia uma estranha sensação de familiaridade e tristeza. "Obrigado, de verdade", eu disse, tentando quebrar o silêncio. O motorista apenas acenou com a cabeça e voltou a fixar o olhar na estrada. Seus olhos por trás das lentes grossas pareciam distantes, como se estivessem vendo algo além da neblina. Ele não tentou puxar conversa, e eu, exausto, acabei me entregando à melodia e ao balanço do carro. Enquanto a música tocava, uma sensação estranha começou a me invadir. Não era medo, mas uma melancolia profunda, como se eu estivesse revivendo uma lembrança antiga e triste. As árvores fora da janela pareciam dançar na neblina, e as poucas luzes que passávamos pareciam piscadelas de olhos cansados. O tempo parecia se esticar e encolher, e eu não tinha certeza de quanto tempo estávamos dirigindo. A melodia no rádio começou a se intensificar, com uma orquestra de cordas e uma voz feminina lamentosa que parecia vir de dentro da minha própria mente. Senti meus olhos pesarem e, por um instante, acho que cochilei. Fui despertado por um silêncio abrupto. A música havia parado. O carro estava parado na frente de uma cerca de madeira velha, quase desfeita pelo tempo, e além dela, uma velha casa de fazenda com uma luz solitária acesa na varanda. Era a fazenda do seu Joaquim. "Chegamos", a voz do motorista soou quase como um eco. "Ah, muito obrigado mesmo. Nem sei como agradecer", eu disse, me sentindo um pouco desorientado. O motorista virou a cabeça em minha direção e a luz da casa revelou seus olhos. Eles estavam vazios, sem vida, como duas esferas de mármore, e seu rosto era de um branco pálido, com uma leve tonalidade azulada, como se a vida tivesse sido drenada dele há muito tempo. Um arrepio gélido percorreu minha espinha, e o cheiro de jasmim e mofo tornou-se quase insuportável. Senti meu corpo enrijecer de terror. "Não precisa agradecer", ele sussurrou, e o som parecia vir de longe, de um túmulo. "Sempre é bom ter companhia nessa estrada." Ele virou-se novamente para frente e seus olhos vazios se fixaram na escuridão além da fazenda. Eu não esperei mais. Abri a porta e saí correndo do Fusca, mal fechando-a atrás de mim. Corri sem olhar para trás, aterrorizado, até a porta da fazenda. Na manhã seguinte, ainda tremendo, contei a história ao seu Joaquim. Ele me ouviu com um olhar triste no rosto. "Ah, meu filho", ele disse balançando a cabeça, "você pegou carona com o velho Elias. Ele morava umas léguas daqui. Era músico, adorava uma canção. Morreu naquela curva ali", ele apontou para a estrada que eu havia percorrido, há uns 40 anos, num acidente com o Fusca azul celeste dele. Dizem que, em noites de neblina, ele ainda dirige por aí, procurando alguém para ouvir a sua música.